Vamos que vamos. Oi, gente, bom dia! Olha só nossa aula. Olha isso, cheguei na hora. Aula de ciências lá no módulo 3, capítulo 8, página 200 até a 227. E abrindo aqui no nosso capítulo 8, olha só, que fotografia magnífica. Nós temos aqui, olha, a fotografia de um sapo lançando a língua para capturar uma abelha. Achei essa foto muito interessante, porque esse movimento que ele faz com a língua para capturar um inseto é um movimento muito rápido, né? E achei muito interessante. Então, gente, os animais são diferentes uns dos outros, certo? Nós vamos falar sobre os animais nesse capítulo 8, certo? E nós sabemos que eles podem ter o corpo coberto por pele, penas, escamas e podem se alimentar de outros animais ou consumir apenas plantas. Apesar disso, eles também apresentam algumas semelhanças entre si, ou seja, algo parecido entre eles. Você sabe quais são as semelhanças e as diferenças entre os animais? Então, é sobre esse assunto que nós vamos estudar nesse capítulo. E aqui, olha só, o que o sapo da fotografia está fazendo? Nós temos aqui, já vimos que ele está se alimentando, está capturando o alimento dele. E você acha que todos os animais ingerem o mesmo tipo de alimento que esse sapo? Será que todos os animais se alimentam dessa forma e se alimentam desse tipo de alimento também, né? Cite o nome de um animal que você conhece e o tipo de alimento que ele ingere. Eu sei que se a gente tivesse aqui todo mundo juntinho, ia ser uma falação aqui na sala daquelas, ó. Mas nós não estamos e vamos deixar isso para quando a gente tiver aquele encontro, não é mesmo? Então vamos lá. Lá na página 222 nós vamos falar sobre o revestimento do corpo dos animais. Então, galinhas têm penas, alguns peixes têm escamas e os gatos? Qual é a cobertura do corpo dos gatos? Quem disse pelos, acertou. Então, você provavelmente percebeu que o corpo dos animais apresenta diferentes tipos de revestimentos, como pelos, penas, escamas ou carapaças. Veja a seguir. Alguns animais, olha, têm um corpo coberto por penas, como por exemplo as aves, todas as aves têm o corpo coberto por penas. E temos aqui, olha, o papagaio como exemplo. Aqui nós temos alguns animais têm o corpo coberto por pelos, como o cachorro, o gato, o graxaim e o ser humano. Tia, o ser humano? Sim, o ser humano. Nós somos animais, né? Nós só nos diferenciamos dos outros animais porque nós pensamos, nós raciocinamos e isso nos faz ser diferentes. E a cobertura do nosso corpo é de pelos, sim. Nós temos pele e um pouco de pelos, ok? Só que numa quantidade bem menor que a dos outros animais. Mas temos pelos sim, olha só. Presta aí atenção no corpo de vocês. Então, e esse é o graxaim, né? O exemplo. Há também animais que têm o corpo coberto por escamas, como a maioria dos peixes. Aqui nós temos um exemplo do pirarucu, que é um peixe. Tia, mas você falou a maioria, então nem todos os peixes têm o corpo coberto por escamas? Não, alguns têm um couro, que não é a escama, mas nem todos têm escamas. Então, existem animais que têm o corpo coberto por carapaça, como as tartarugas, olha só. Então, essa capa deles é uma carapaça, essa é uma tartaruga verde, a tartaruga marinha. Temos aqui na página 223 o quê? Que os pelos dos animais geralmente ajudam a protegê-los do frio, mantendo-os bem aquecidos, como a raposa do Ártico, né? Essas raposas, elas vivem em lugares muito frios e o pelo tem essa função de aquecer, certo? No entanto, em alguns animais, os pelos podem ser modificados e auxiliar na proteção do corpo, como é o caso do ouriço cacheiro, né? É como se fosse um porco-espinho, né? Os pelos desse animal são duros, certo? Se transformaram em espinhos.
formato realmente de espinho e serve para proteger o corpo dele. As penas das aves, além de ajudar a manter a temperatura do corpo, né, o corpo quentinho desses animais, pode auxiliar no voo, né? É a cobertura das asas com penas, então vão auxiliar no voo, no movimento que as aves fazem. Além da maioria dos peixes, cobras e lagartos também possuem o corpo coberto por escamas. E essas estruturas, assim como as carapaças, auxiliam também na proteção do corpo do animal. Nós temos aqui uma cobra cascavel, aqui no círculo tem uma visão aproximada para você observar melhor as escamas, certo? Olha só. E os sapos, gente? Como você acha que é o revestimento do corpo dos sapos? Então, os sapos, assim também como as minhocas, as rãs, as pererecas, não possuem pelos, nem carapaça, nem penas ou escamas. O corpo desses animais é coberto por uma pele bem fina e geralmente bem úmida, fria, um pouco fria. Então, nós temos aqui um sapo e aqui no círculo uma visão aproximada, né, da pele do sapo. Ok? Seguindo, então, nós temos aqui, olha, lá na página 224, que o camaleão, falando sobre o camaleão, adoro camaleão. O camaleão e suas cores, que o camaleão, ele tem o corpo coberto por escamas, olha só. Além disso, esse animal tem uma característica muito interessante, porque ele consegue mudar de cor, né? Mudar a cor do revestimento do seu corpo, e essa característica do camaleão auxilia para que ele não seja visto por outros animais, né? Pois ele pode mudar de cor de acordo com o ambiente, ou seja, se ele está no meio das folhas, ele está camuflado, nós dizemos que ele está camuflado, ele está escondido, se escondendo com as cores das folhas, né? Para enganar os inimigos, os predadores, aqueles animais que vão caçá-lo, tá certo? Então, se ele estiver no meio de troncos de árvores, ele vai ficar com uma cor mais amarronzada, né? Mais parecida com a árvore, se camuflando. Se ele estiver na areia, numa pedra, cinza, ele vai também adquirir aquela cor. O revestimento vai mudar de acordo com o ambiente. Muito interessante, não é mesmo? Então, como os animais se locomovem, gente? Como é que os animais se locomovem? Cada um tem o seu jeito, né? Então, você já ouviu falar em pombo-correio? Não? Então, a gente vai ler isso aqui, olha. Os pombos são aves que já foram utilizadas, isso é verdade, para levar mensagens de um local para o outro. E esses animais voavam carregando umas mensagens, uns bilhetinhos, né, escritas em papéis que eram amarrados nas suas pernas. E por isso, então, eles eram chamados de pombo-correio. E de acordo com o texto, de que maneira os pombos se locomovem, então? De que maneira? Pulando, andando, nadando? Não, né, gente? Voando. É uma ave. Mas só para acrescentar aqui, nem todas as aves voam, né? Temos exemplos de aves como, por exemplo, a ema, o pinguim, o avestruz. São aves, mas de grande porte, pesados e não conseguem voar, tá certo? Temos também aquela, como por exemplo a galinha. A galinha, ela dá voos curtos, mas ela não voa como um pássaro, né? Como uma gaivota, certo? Então temos tipos de árvores, certo? De aves. Seguindo aqui na página 225, nós temos um esquema aqui, vamos tentar entender. Olha só, diz o seguinte: que os animais podem se locomover no ambiente de diferentes maneiras. A maioria dos pássaros e os morcegos se locomovem principalmente voando com o auxílio das asas. Muitos animais utilizam as pernas para se locomover.
principalmente caminhando ou correndo sobre o solo, como a cutia, a onça pintada e outros mais, né? O leão, o tigre, o elefante, girafa, todos usam suas pernas para caminhar. Existem animais que possuem nadadeiras e se locomovem nadando, como é o caso dos peixes, os golfinhos. Tem também os animais que não possuem pernas nem asas e eles rastejam. Então, eles usam o próprio corpo para se movimentar, como é o caso da cobra, da minhoca, né? Temos alguns animais que se locomovem principalmente por meio de saltos, como é o caso do gafanhoto, grilo, né, a perereca, todos os tipos de sapos, eles se locomovem aos saltos, saltando. Gente, aqui nós temos uma atividade, olha só, ele diz o seguinte, que as fotografias a seguir, olha, mostram o revestimento do corpo de 4 animais. Ele pede que você organize as letras e também com a ajuda da fotografia, seguindo as setas, olha, você vai descobrir qual animal cada revestimento pertence. Então, nós temos aqui, nessa questão 1, na letra A, se você for seguir as setas aqui, nós vamos encontrar a palavra tigre, ok? Então, a palavra tigre na letra A. Na letra B, se você seguir as setas, você vai encontrar coruja. Na letra C, você vai encontrar uma iguana. E na letra D, você vai encontrar um jabuti. Olha só, a carapaça de um jabuti, ok? Seguindo, então, ele quer que você pinte agora a moldura da fotografia de amarelo do animal que pode se locomover voando. Gente, nós temos aqui a coruja, então você vai pintar a moldura, olha. A moldura é esse espaçozinho aqui. Você vai pintar esse espaço aqui de amarelo, ok? Seguindo, então, lá na página 227. O que nós temos aqui na questão 2? Ele fez um esquema, olha. Ele colocou o nome do animal, eu vou colocar o que ele já fez. Colocou o que ele usa para se movimentar, que são as pernas, no caso aqui a paca, usa as pernas para caminhar. Então, você vai seguir completando. Aqui nós temos o tuiuiu. O tuiuiu, gente, é um pássaro. Então, ele usa as asas para voar. É isso que você vai colocar aí. Temos a cobra, que ele já colocou, que utiliza o próprio corpo. Para quê? Para rastejar. A cobra, assim como a minhoca, utiliza o próprio corpo para rastejar. Temos aqui o tubarão. Ele usa as nadadeiras. Para quê, gente? Para nadar. Ele usa as nadadeiras para nadar. Temos aqui uma questão 3, por último, que diz o seguinte, que você vai escrever no quadrinho de cada fotografia a letra das informações que correspondem a cada animal. Eu vou colocar aqui nos quadrinhos e você vai identificando aí com as fotos também. Primeira informação, corpo coberto por carapaça e se locomove principalmente caminhando. Gente, é o jabuti, que está aqui no meio, onde você vai colocar a letra A. Segunda informação, corpo coberto por escamas e se locomove principalmente nadando. Nós temos aqui uma sardinha, letra B. E por último, corpo coberto por penas e se locomove principalmente voando, é a arara canidé, ok? Então ficou assim, B, A, C. Gente, encerramos aqui a nossa aula de ciências de hoje. Tem mais assunto para a próxima aula, porque, gente,
Animais é um assunto gostoso da gente falar, não é não? Então até a próxima. Beijo, tchau, tchau.